Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje vamos começar a nossa quarta aula e a aula de hoje é sobre formulários. Vamos entender o que são formulários, quais são os controles de formulário e como utilizar isso no nosso site. Então a gente vai aprender como utilizar esses controles para enviar informações para um servidor, fazendo um request e recebendo um response, que é o que a gente estudou na primeira aula. Vamos relembrar o que a gente viu, hein? Passando hoje, então, nosso conteúdo programado é controles de formulário e enviando requisições para uma URL, que é a parte do request e do response. Hoje, o nosso bom desenvolvedor ele tem que ter vontade. E o que é a vontade? A vontade ela tem que ser bem direcionada. A vontade é a nossa determinação, é o nosso entusiasmo em fazer alguma coisa. Então a gente percebe que as pessoas que sempre são mais entusiasmadas, que têm mais vontade de fazer alguma coisa, que não se deixa cair na primeira dificuldade, que as dificuldades vêm, elas conseguem contornar as dificuldades, essas pessoas elas têm mais tendência a conseguir realizar os seus objetivos. Então, assim, a gente tem que verificar, porque às vezes a gente tem uma vontade e tá lá super empolgado no começo, fazendo alguma coisa, e de repente vem a primeira dificuldade e já derruba a gente. Então a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente vai passar por muitos momentos em que nós vamos errar. Vamos errar ou vamos ter alguma dificuldade, vai cair algum problema em nossa mão, a gente vai ter dificuldade de contornar, mas a nossa perseverança, né, da outra aula, a nossa humildade e a nossa vontade em realizar aquele objetivo sempre vai contar a nosso favor. Essa vontade ela também tem que ser direcionada, porque às vezes a gente pode estar ali insistindo muito numa coisa, mas que que não vai dar certo. Então, muitas vezes essa nossa insistência também é um bom ponto para a gente parar e se analisar. Porque será que o que eu estou insistindo, será que realmente está certo? Será que ou eu estou errado? Então a gente tem que estar nos avaliando diariamente, analisando nossos pensamentos, o que eu estou pensando, como que estão meus pensamentos, será que essa vontade que eu tenho está bem direcionada, está indo para o caminho correto, ou estou batendo cabeça numa coisa que eu não vou conseguir andar para frente mesmo? Aí a gente tem que ter a humildade de ver que a gente está errado e utilizar essa vontade para o que a gente viu que seria o correto. Então isso é muito legal. E a gente conseguir fazer isso, fazer essas manobras, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente ter opiniões e mudar de opiniões. Nós temos alguns valores, continuamos que esses valores são valores bons, legais. Outros valores que não estão bem definidos, que estão um pouco, às vezes, distorcidos. Então, essa possibilidade, essa capacidade da gente de mudar de pensamento, mas de analisar antes, de ter essa ideia do que eu estou fazendo agora, como que eu estou fazendo, analisar as circunstâncias, como as pessoas estão vendo, o que eu estou sentindo quando eu estou fazendo isso, será que realmente é a coisa certa? Então a vontade tem que ser bem direcionada. E quando a gente tem uma vontade bem direcionada, a gente pode pegar toda a força e seguir em frente e realizar os nossos sonhos, porque sem sonhos a gente não chega em lugar algum, fica ocioso, que ocioso é o contrário da vontade, né? Ficar parado, assim, né, acomodado, estou bem do jeito que eu estou, não desejar novas coisas, não ter um objetivo. Então, além de vontade, a vontade tem que ser bem direcionada e passar pela nossa análise, pela nossa razão. Ok? Então, a gente vai começar falando sobre formulários. Formulários, eles são, então, controles. Os controles, aliás, de formulários, eles são utilizados para enviar informações, que é o request, que a gente viu na primeira aula, para um servidor que irá processar e responder para quem solicitou, que seria o response. Então, no nosso formulário, a gente possui alguns controles, que a gente vai ver daqui a pouco. Esses controles são utilizados para enviar informações para um servidor que vai processar essas informações e vai responder para a gente em forma de response. Tudo isso no nosso protocolo HTTP que a gente viu na primeira aula. Nosso primeiro controle é o text field. Aqui a gente consegue ver um exemplo
do que é um text field e como a gente vai utilizar ele. Então, text field nada mais é que uma caixa de texto. Para utilizar essa caixa de texto, eu vou usar essa tag do HTML, input type text. Vamos olhar sempre aqui nesse que fica o valor do atributo type. Então, a tag é o input, o atributo é o type e o valor é o text. Então, isso daqui é o que forma uma caixa de texto. Um exemplo aqui seria esse bloquinho de código aqui de HTML. Que está o nome, tem um input type text, e aqui eu passo um ID e um name. O ID e o name são atributos legais que vão fazer, que fazem a identificação desse nosso controle de formulário. O ID, ele é realmente um valor, um valor único que identifica esse objeto no nosso HTML. Então, esse atributo ID não está só no text field, ele está em todos os objetos do HTML. Todos os objetos do HTML você pode colocar esse ID e colocar um valor para ele, que é o que identifica esse objeto, essa tag no HTML de forma única. Não pode ter dois IDs iguais. O name, a gente vai ver daqui a pouquinho, até no nosso exemplo, ele é utilizado no momento que a gente está passando as informações, está criando o nosso request, está passando as informações para o servidor processar essas informações. Se o servidor espera um parâmetro e a gente passa outro parâmetro, outro nome de parâmetro, então o servidor não consegue processar. E o name é o que é utilizado para criar esse parâmetro. A gente vai ver isso mais para frente no exemplo. Vamos continuar vendo os nossos controles. Então aqui ficou o resultado. Como que ficou o resultado? Nome, que é esse nome aqui, que está só escrito, e a caixa de texto, que é a caixa de texto aqui. Nosso próximo controle é a mesma caixa de texto, só que em forma de password. A única diferença é que no type, em vez de estar escrito text, está escrito password. Aqui é a mesma coisa, password, aqui eu troquei para senha, porque normalmente esse password ele não deixa a pessoa ver o que está sendo escrito. Aqui o valor realmente está o que a pessoa está escrevendo lá, mas para o usuário ele vê essa bolinha. Vocês já devem ter visto aí nos sites quando vocês estão logando em algum site, fazendo login, o campo de senha é sempre essas bolinhas, né? Ou asterisco. Tanto para o text quanto para o password, a gente consegue colocar textos, números, caracteres especiais, espaços, tab, não tem problema nenhum. Dá para você colocar qualquer caractere dentro de uma caixa de texto. Radio Button. Os Radio Buttons, eles são controles de escolha. E nesses controles, você tem algumas escolhas e você pode selecionar apenas uma. Para a gente adicionar um Radio Button, a gente vai usar a mesma coisa, só que mudando do type para rádio. Aqui é um exemplo que eu coloquei, como se você estivesse avaliando alguma coisa entre ruim, regular e ótimo. Aqui você coloca o input type rádio, o name, que é o parâmetro, o valor ruim e o nome ruim. Aqui é a mesma coisa, rádio, avaliação, só que aqui já é regular e aqui é ótimo. Então, o resultado desse trecho de código aqui é esse daqui, ó. Os radio buttons, então, são essas bolinhas, tá vendo? E essas bolinhas a gente sempre consegue selecionar apenas um. E quando está selecionado, ele fica assim com essa marcação aqui pretinha. Certo? Então, agora o checkbox. Checkbox são também caixas de escolha, mas só que com o checkbox a gente pode escolher mais de uma coisa. Assim, a gente pode ter mais de uma escolha. E para utilizar um checkbox no nosso site, a gente vai usar o type igual a checkbox. Então, eles são essas caixas aqui, ó, que quando você clica, fica um flegadinho. A gente vai ver no exemplo, esse flag aqui não está flegado nenhum. Então, você pode escolher nenhum, um ou muitos. Você pode ter também a opção de não escolher nenhum. Aqui é o exemplo. Isso aí é o mesmo padrão, todos input type. Por enquanto a gente viu, sempre começa com input type. Você tem o text, o password, o rádio e o checkbox agora. Então a diferença do checkbox para o rádio é essa, que no rádio você só pode escolher um, no checkbox você pode marcar vários, né? Então dependendo do que a gente precisa, a gente coloca o controle de formulário mais adequado. O submit. Submit é o botão que realmente faz o envio
das informações do nosso formulário para o nosso servidor, que vai processar essas informações e responder para a gente. A sintaxe também é muito parecida, o input type, só que o type é submit. Nesse exemplo aqui, o submit é apenas o botão. Aqui é uma caixa de texto, que aqui está representando se eu tivesse me cadastrando em algum site para receber notícias desse site. Então, normalmente a gente coloca o nosso e-mail e coloca subscribe. Quando a gente manda um subscribe, a gente envia para o servidor falando que a gente quer participar das novidades desse site. E a gente recebe as informações por e-mail, quando tiver alguma oferta, se for um site de compra. Então, a sintaxe é aqui, o exemplo é esse, type submit, o value é o valor que vai estar escrito no botão. Select list, a gente também, eu falo bastante combo box, é essa caixinha aqui de texto que, na verdade, você não consegue digitar, são valores já definidos. Então, quando você clica na setinha aqui, ele abre as opções dessa caixa de texto. No caso aqui, a gente deu um exemplo de um estado. Quando a gente está preenchendo alguma coisa, vai preencher o estado, você já clica ali e já aparece o nome de todos os estados, para não dar a opção do usuário digitar errado, ou um estado que não existe. Então, o select, a intenção dele é justamente essa, dar valores já definidos, pré-definidos, para o usuário só escolher um valor que já foi definido antes, o que pode prever algum erro de digitação, alguma informação incorreta. Então, a gente faz com que o nosso site esteja menos propenso a acontecer erros. A sintaxe dele é a seguinte, a gente coloca entre select, então abriu o select aqui, fechou o select embaixo. Cada opção do nosso combo é uma tag option. Então a tag option ela tem o atributo value, que você coloca qual que é o valor, se o usuário selecionar. E aqui você fecha o value, coloca fecha o option, coloca o nome que vai aparecer para o usuário e fecha o option. Então, cada option, ele abre aqui e fecha no final. Fechou no final, fecha no final. Sempre colocando no meio o valor que vai aparecer para o usuário e no value o valor que vai ser usado para enviar que vai ser enviado para o servidor na hora de fazer esse request. Dúvidas do dia. Na nossa primeira aula a gente fez a dúvida do dia, né, perguntando como que a internet veio para o Brasil, ficou para vocês pesquisarem. Então essa daqui é a parte onde vocês vão pesquisar um pouco e a gente vai conversar depois em aula. Aqui eu coloquei 3 pontos para a gente pesquisar, porque essa parte de formulário é realmente muito importante, envolve muitos conceitos da comunicação, do protocolo HTTP e de como a gente faz essa solicitação para as URLs. Isso é muito importante para a gente entender, para ter na nossa base, para a gente conseguir continuar a entender coisas mais avançadas. Então, é legal a gente estudar isso aqui. Então, o controle, os pontos que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, é esse aqui, ó, quais as opções do atributo type do elemento input. Então, a gente já viu aí que a gente já viu alguns, né? A gente viu que tem o text, tem o rádio, tem o checkbox, tem o submit, mas tem outros também. E esses outros eu quero que vocês deem uma procurada lá no site do W3 School, tem tudo lá e vocês podem dar uma olhadinha lá. Um outro controle que eu quero que vocês vejam é o text area. O controle text area, ele é como se fosse um text field, mas com a possibilidade de colocar várias linhas e várias colunas também, porque o text ele é sequencial. Agora, você não consegue dar um enter e passar para uma linha de baixo. O text area não, você já consegue colocar ali, pular linha, igual quando você está no Facebook fazendo um comentário que você pula a linha. Essa é mais ou menos a ideia do text area, mas eu quero que vocês pesquisem mais a fundo e entendam como utilizar ele também no nosso site. E por último, eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre o elemento opt group, que fica dentro do select, que é aquela caixa que a gente viu no exemplo do estado, São Paulo, Minas Gerais.
Então, a gente pode agrupar informações ali dentro. Eu quero que vocês descubram como que a gente faz isso. Tá legal? Agora, por último, antes da gente fazer o nosso exemplo, eu vou falar um pouco sobre a tag form, que é a tag responsável por conter todos esses elementos que a gente falou. Então, todos esses elementos, eles têm que estar entre a tag form. No meio lá, quando a gente abre a tag, coloca todo o nosso conteúdo e depois fecha a tag form. Então, eles estão dentro todos os controles estão dentro dessa tag form. E para que essa tag form? Essa tag form a gente vai passar para qual que é o servidor que a gente vai fazer o request. A gente vai passar qual o tipo de solicitação que a gente está fazendo, se é um GET, se é um POST. Um GET é quando nós estamos querendo fazer consulta, estamos querendo consultar alguma coisa. O POST é quando a gente quer inserir alguma coisa. Então, é uma questão mais de conceito, uma questão de semântica. Quando você quer fazer uma consulta, a gente utiliza o GET. Quando eu vou utilizar o POST, quando eu quero fazer uma inserção. O POST também ele é um pouco mais seguro do que o GET. Mas a gente vai falar sobre segurança mais para frente. Então, o que a gente tem que entender aqui que são questões de conceito. A gente tem que utilizar as formas do jeito que elas foram criadas para serem usadas. Então, se for para fazer uma consulta, não vai usar o POST, vai usar o GET. Se for para inserir algum dado, não vai usar o GET, vai usar o POST. Então, isso ajuda a gente a fazer uma web mais legal, a utilizar os conceitos que foram realmente criados. Hoje, tem muito site que é criado e não utiliza esse conceito. Isso é uma falha muito grande da gente que desenvolve, não utilizar os conceitos da maneira correta. Utilizar os padrões, inverter os padrões, né? Na verdade, a gente desenvolve de um jeito, mas foi pensado de outro. Então, ultimamente, o mundo da web tem pensado bastante nisso, na questão da semântica, em como eu vou utilizar meu código, como eu vou organizar esse código, deixar tudo bem separado. O HTML5 ajuda a gente nisso, com algumas tags que ele vai dar, que a gente vai ver também quando chegar mais a fundo na parte do HTML5. Então, utilizar os protocolos corretos, fazer as chamadas, os requests com os métodos corretos, get, post, delete, put. A gente viu isso na primeira aula também. E agora a gente está vendo, vai ver mais sobre o get, sobre o post. Então, é isso. A tag form ela é utilizada para a gente colocar os controles que vai fazer a solicitação para o nosso servidor e que vai responder para a gente. Agora a gente vai fazer um exemplo bem legal e eu quero que vocês façam na casa de vocês depois também, beleza? Então vamos agora para a parte que importa, que é a programação. Bem, as fontes pesquisadas, como sempre, é o W3 School. Então aí está a parte de form, que eu dei a pesquisada, que a gente utilizou para fazer os slides. Falando sobre os inputs. Aqui, ó, se vocês quiserem utilizar, já está falando sobre o OPT Group. Isso também sobre a tag form. Então lá tem tudo, como sempre eu falo. Esse site é onde o pessoal deixa tudo atualizado, tudo que tem mais de novo está lá. E é a nossa fonte de pesquisa, é a nossa biblioteca, é lá onde a gente vai achar tudo. Então bora programar. Então, certo. Aqui a primeira coisa, vamos começar já mandando ver. O que eu vou fazer aqui? Por que eu comecei com o doctype? Doctype está falando para o browser que o que eu vou colocar aqui embaixo é HTML5. Então, agora, a partir de agora, a gente sempre vai colocar o doctype em cima para falar para o nosso browser que o nosso HTML que vai ser utilizado é o HTML5. Certo? Então, vamos lá. Como que eu começo? Coloco um HTML. Qual que é a nossa estrutura padrão? HTML, head e body. Dentro do head a gente tem qual? Title, que é o quê? É o nome da nossa página. Então eu vou colocar aqui, ó, aula 4. Salvei.
Agora eu vou abrir isso daqui para ver como ficou. Então, como ficou? Ficou em branco. Aula 4 aqui em cima, nosso body está vazio, é o que o usuário vê, está vazio também. Aula 4, que é o nosso title, aqui em cima. Legal? Vamos começar então fazendo os exemplos dos inputs type, e depois a gente vai fazer o exemplozinho que eu falei, que a gente vai fazer uma consulta de países. Então a gente vai digitar alguma coisa e vai trazer, a gente vai num site, esse site vai trazer para a gente informações sobre alguns países. É um exemplinho bem simples, mas já dá para vocês verem como que funciona essa questão de fazer uma requisição para um site que nem é nosso, qualquer site que a gente pesquisar, que der a possibilidade de a gente fazer essas solicitações, a gente pode utilizar tranquilo, e um site que a gente nem criou ou um site que a gente realmente criou para fornecer serviço, para fornecer informação para a gente. Então, antes disso, eu só vou mostrar aqui os controles, criando, vamos supor então aqui, ó, aquele exemplo que eu falei do nome. Então tem aqui, ó, input, type, ó como tem vários, lembra que eu falei para vocês pesquisarem? Pesquisem todos, ó, o atributo type tem vários, eu quero que vocês pesquisem todos. Certo? Então, eu tenho um ID que vai identificar esse meu elemento e o name que vai ser utilizado no momento que a gente estiver passando parâmetro por servidor. O que tiver escrito aqui vai ser o que vai ser passado como chave desse parâmetro. Então, se eu vier aqui e atualizar, apareceu a nossa caixa. Então, eu posso escrever aqui dentro, posso digitar número, caractere especial, mas nunca acaba, infinito. Vocês vão pesquisar também para ver até onde vai. Mas dá para travar? Dá. Olha, tem um atributo que chama maxLength. É o tamanho máximo de caracteres. Se eu colocar 10, daí eu começo a digitar meu nome. Na hora que eu acho que eu vou terminar... Ué, não foi. E agora? Por quê? Porque a gente não salvou. Aí, ó. Agora travou. Então, ó, tenta digitar aqui, ó. Tô tentando digitar e parou aqui. Olha o barulhinho do teclado aí, não sei se vocês vão ouvir. Então, travou. Então, esse é um atributo que eu estou mostrando a mais aqui para vocês, mas que eu quero que vocês vão atrás. Abram lá o W3 School, naveguem no site, dá uma olhada. Putz, olha quanto elemento tem, quanto objeto de HTML tem, eu vou pesquisar, eu vou fazer um site, tenho uma ideia aqui. Pesquisa, tenta ter alguma ideia. Putz, eu quero fazer um site que vai mostrar a imagem de um programa que eu gosto. Então faz esse site, começa a fazer para vocês terem uma ideia, para vocês começarem a fazer alguma coisa. Que se forem pegar e ficar só nos exemplos, é mais fácil a gente aprender quando a gente já tem uma ideia. Então, se eu tenho uma ideia, putz, eu quero fazer um site sobre aquele seriado que eu gosto. Ou quero fazer um site que eu vou colocar as perguntas do livro dos espíritos, vamos supor. Então, como que eu quero organizar esse site? Como que eu vou fazer? Como que eu vou mostrar a informação? Pega no papel, desenha como você queria que fosse o site e começa a fazer e tentar deixar ele igual do jeito que vocês pensaram. É isso que vai ajudar vocês a melhorarem cada vez mais. Vai errar? Vai errar um monte de vezes. Todo mundo erra sempre, não tem como não passar por isso. Mas é aí que vai vir a vontade, e a vontade vai fazer com que a gente não pare nesses obstáculos e continue. E eu estou também sempre à disposição, vocês podem mandar os e-mails e eu vou estar sempre ajudando vocês. Show de bola, hein? Que professor bom que vocês têm. Agora, eu vou mostrar... deixa eu ver. Nome eu vou colocar aqui... bem, por sexo. Type. Rádio. Valor.
masculino. Vou mostrar isso aqui para você. Então, olha que interessante. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, masculino e feminino? Só que não apareceu as palavras masculino e feminino, só apareceu as bolinhas, ó. E olha que mais legal ainda, eu consegui selecionar as duas. Opa, eu consegui selecionar as duas. Então está errado. O rádio ele é para a gente conseguir selecionar apenas um dos dois. Como que eu consegui selecionar um? O truque disso está no name. Quando você tem vários rádios, você tem que colocar o mesmo name. Então eu vou colocar aqui sexo. E aqui sexo também. Então aqui eu estou falando o que? Eu estou falando que tanto o masculino quanto o feminino, eles fazem parte... foram atualizadas. Foram atualizadas. Fazem parte do mesmo grupo de opções. Então, eles fazem parte do mesmo grupo. Agora que eles fazem parte do mesmo grupo, quando eu escolho um, eu não consigo escolher o outro. É um de cada vez. E o nome também não apareceu. O nome ele não vai aparecer mesmo. A gente sempre tem que escrever aqui. Tá? Agora uma coisa... Vamos dar pular uma linha aqui. Agora vamos supor então que eu estou fazendo aqui o meu estado civil agora. Então, estado civil. Vou colocar só 2, tá? Solteiro, casado. Eu vou deixar aqui casado e aqui solteiro. Ó, olha o name. Vou deixar o name do jeito que tá, hein? Atualizei. Deixa eu pular uma linha. Pulei a linha, agora eu escolhi aqui, ó. Legal, tá funcionando. Agora, só que isso aqui é um grupo diferente. Então eu posso falar que meu sexo aqui é feminino ou masculino e também ter a opção de estar solteiro ou casado. Mas quando eu vou clicar aqui agora, ó, não deixou. Então ele sumiu, ó. Ele só fica em um entre os 4. Mas não é isso que eu quero. Eu quero poder escolher um desses dois e ter outra opção para um desses dois. Por que não deu certo? Por causa do grupo. O name é o grupo. Então ele está no agrupamento, todos estão no mesmo agrupamento. Então se eu colocar aqui, ó, estado civil. Escrevi errado aqui também, né? Cabeção. Então, agora, quando eu vou escolher, eu consigo ter um de cada. Legal? Show de bola, né? O checkbox, ele é bem tranquilo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o select. Vou mostrar 2 casos do checkbox também. Vou colocar aqui cores, vai. Cores, então, quais são as nossas cores? Quem gosta de verde? Então, aqui apareceu um. Então, não apareceu verde, porque sempre tem que estar de fora mesmo. Então, apareceu aqui, ó. Ó, que é diferente, ó. Eu posso tirar, flegar e desflegar. Verde, agora eu vou colocar azul. Vermelho. E rosa.
Na hora que eu atualizo, se eu clicar aqui, eu posso selecionar mais de um, que nem a gente comentou nos slides. Então eu posso ter só dois, eu posso gostar de várias cores ao mesmo tempo. Certo? Ou de nenhuma. Ah, tem uma coisa legal aqui no Option, que eu já posso deixar ele vir flegado. Você viu que eles vêm todos não flegados? Para deixar algum vir já marcado, eu faço daqui, ó. Checked igual a checked. Então, quando eu faço isso, ó, ele já inicia marcado. Assim eu forço ele a escolher um, senão ali ele poderia não clicar em nada e eu poder ter um erro depois com isso. Mas com isso, iniciando já em um, então eu não corro mais esse risco. Tá vendo? Esses dois eu não coloquei, os dois ficaram desflegados. Aqui eu já mandei ele iniciar com o flag no feminino. Então o atributo é esse daqui, ó. Checked igual a checked. Certo. Agora vamos fazer o select. Eu vou fazer o mesmo exemplo dos estados. Que feio, né? Usando BR, não. Vamos fazer do jeito certo. Qual que é o jeito certo, pessoal? Vamos usar div para agrupar os elementos. Certo? Então, uma div aqui. Outra div. Mais uma div. E outra div. Como que vai ficar isso? Do mesmo jeitinho. Ah, mas não. Eu quero dar um espaçamento porque está muito colado uma div na outra. Então, vamos fazer do jeito rápido. Qual que é o jeito rápido? Colocar o style aqui mesmo. Style type. Vou falar que toda a div vai ter um margem top de 20 pixels. Então, ó, deu espaçamento. Então é isso que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês brinquem com o CSS junto. Não fiquem utilizando o BR, do que eu estava fazendo aqui. Quero que vocês utilizem bastante a div, usem a questão do espaçamento, do margem, do padding, formatem, troquem o estilo, troquem a cor, coloquem borda, tirem a borda. E vamos utilizar bastante o CSS daqui para frente, hein? Então, se a gente não conseguir saber mexer nesse básico de CSS aqui, vai ficar complicado para mexer depois. Então, para o nosso último exemplo aqui, eu vou colocar... Opa! Tô sem mouse, daí me perco, gente. Então, o estado é o select, então não é input, é select. Certo? As opções aqui, as duas opções tem o option group, que eu falei para vocês pesquisarem, e tem o option, que é o que a gente vai utilizar agora. O option group é bacana, vocês vão ficar curiosos para procurar depois, hein? Então, sempre tem um value, que eu vou colocar SP, e o valor que o usuário vai enxergar lá é São Paulo. Tá? Então, aqui ele já vem selecionado, só tem uma opção só. Se eu adicionar mais um, então, agora tem duas opções. Legal? Não tem como eu digitar aqui dentro, como eu falei, assim previne erros de digitação. E as únicas opções que ele tem para escolher são essas duas. Certo? Agora vamos para o nosso exemplo.
matar tudo. Morreu. Certo? Vou até apagar isso aqui. Então, qual vai ser o nosso exemplo? A gente tem esse site aqui. Quer ver? Esse aqui é um site que fornece para a gente algumas informações de alguns países. Então, quando a gente clica, ele mostra algumas informações para a gente. Ó, a área, a população, tal. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar as iniciais do país, que nem no caso o Brasil está aqui embaixo. Aqui, Brasil. Então, o que a gente vai informar é a inicial. E aí o site vai dar para a gente informações sobre esse país. Parece difícil, mas olha que legal. Então, é um site que não é nosso. Esse site aqui é geonames.org. Vocês podem entrar aí na internet, vocês vão achar esse site igual eu estou vendo aqui. E esse daqui é um site que ele dá possibilidades ele fornece serviços para a gente. Um desses serviços é passar informações sobre países. Então, a gente vai fazer com que o nosso site se comunique com esse outro site e esse site vai dar para o nosso site essas informações desses países. Então, é um jeito bem legal de se comunicar, e é aí que vai entrar na parte de serviço, que é um conceito muito legal que é utilizado bastante hoje no mercado de trabalho. É a parte da integração entre serviços. Você criar um serviço e outra pessoa vir e consumir o seu serviço. E essa outra pessoa disponibiliza um serviço. E eu vou e também consumo o serviço dela. E assim fica tudo muito dinâmico. A gente tem muitas informações e abrange o nosso universo. Então, é muito legal essa questão de comunicação entre serviços. Senão, as únicas pessoas que... Vamos supor, então, que esse site aqui é o único que informa informações de países. Então, eu tenho sempre que entrar nesse site para ver a informação de país, não tem mais nenhuma fonte de dados. Mas aí o cara desse site falou assim, eu sou do geonames.org e eu vou pegar toda essa informação que eu coletei, que eu estudei, e vou disponibilizar para outras pessoas, se elas quiserem trabalhar com isso também, elas não precisam de ficar pegando a informação tudo de novo, e tendo todo esse trabalho que eu tive. Não, eu vou disponibilizar através de uma URL, e através dessa URL ela vai me falar qual que é o país que ela quer ver as informações, e eu já vou dar essas informações para ela. Então é isso que é o Request Response. Sou eu pedindo uma informação e outra pessoa te dando essa informação. É bem isso mesmo, pediu e o serviço manda de volta para a gente. Beleza? Então, o serviço que é disponibilizado, ele solicita, então essa parte é legal, que a gente já vai entrar em conceitos, digamos, até mais de faculdade, onde tem essa parte de integração entre serviços. O serviço do GeoNames, ele recebe... Esse daqui é um exemplo do serviço deles. Ó. Isso aqui é muito importante, gente. Vamos prestar muita atenção a todos os detalhes. Ó. Então, o que acontece? E a gente vai ter um probleminha. Eu não acredito nisso. Esse site aqui, ele fornece serviço, mas ele deixa só... Ele tem um limite de chamadas. Então, um limite de 30 mil chamadas. E, pelo que está escrito aqui, esse limite já deu. Então, a gente não vai conseguir utilizar ele agora. A gente vai fazer a mesma coisa como se estivesse utilizando, mas a gente não vai chamar exatamente ele. Vocês podem fazer esse mesmo código e hoje mesmo, aliás, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente vai ser possível fazer esse exemplo. Então, vocês deem uma olhada legal no código e repliquem esse exemplo e vocês vão ver que vai mostrar a informação dos países.
certo? Então é o seguinte, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa sobre esse serviço. A URL, ela sempre vem até aqui, ó. Essa parte que está selecionada é a parte da URL. Então é api.geonames.org/countryinfo, que é informações de países. Isso vem só até aqui. Quando a gente vê esse sinalzinho de interrogação, é quando a gente está começando a passar nossos parâmetros. Nesse caso, esse serviço ele aceita 2 parâmetros. Cada parâmetro ele é dividido, separado pelo e-comercial. Então, aqui a gente tem um parâmetro, ó, aqui inicia a parte dos parâmetros. Aqui é o nome do parâmetro e o valor do parâmetro. Aqui fala que vai iniciar outro parâmetro. Aqui é o nome do parâmetro e aqui é o valor do parâmetro, sempre com igual. Então, quantos parâmetros esse serviço ele entende? Ele entende 2 parâmetros, o parâmetro username e o parâmetro country. Então, são esses 2 parâmetros que a gente tem que informar para esse serviço para ele voltar as informações para a gente. Para o username, a gente está passando sempre demo, que é o serviço que é o usuário que ele aceita, que o serviço aceita, que é um usuário para teste para quem está testando igual a gente está testando agora. Só que esse usuário ele tem um limite de acesso diário, que é 30 mil acessos. E já fizeram esse acesso, porque não é só a gente que está usando esse serviço. Então, por isso que a gente não vai conseguir ver agora, mas quando vocês se aplicarem, vocês vão conseguir ver certinho esse exemplo. E no country, a gente tem aqui, a gente passa qual que é o país que a gente quer ver as informações. Lembra que eu falei que a gente vai utilizar as iniciais? Então, é justamente isso. No country, o valor para o country, a gente vai passar ou BR, ou AG, se quiser ver da Antigua em Barbuda. Se quiser ver da Armênia, vai passar a M, Angola, a O. Então, a gente vai pegar daqui e vai passar como parâmetro aqui para o parâmetro country. Legal? É muito importante que vocês entendam onde começam os parâmetros e onde está dividido cada parâmetro. Então, aqui nós temos 2 parâmetros. Aqui é o nome do parâmetro igual o valor para esse parâmetro. E aqui é a mesma coisa. O nome do parâmetro é country e o valor desse parâmetro é BR, porque eu quero ver as informações do Brasil. Poderia ser a O e esses outros todos que a gente tem que estar listado aqui nesse site. Então tá, como que eu faço para meu site utilizar esse serviço? Que essa que é a parte legal. Então aqui sumiu tudo. Vamos começar agora. Primeira coisa, tudo tem que estar dentro da tag form. Então eu vou colocar form, action. O que é action? A action é para onde eu estou fazendo essa solicitação? Quem que vai receber essa solicitação? Então a gente vai mandar para quem? Para esse cara aqui. Só que a gente nunca vai passar os parâmetros. É só até aqui essa parte onde inicia as partes do parâmetro, onde encerra aqui essa é a URL completa. Então na minha action eu vou passar até aqui, os parâmetros não. E eu vou falar qual que é o tipo de solicitação, se é o GET, se é o POST. Então nesse caso é o GET. Então, ó, fechei aqui, ele fechou aqui para mim. Agora eu vou dar um espaço e aqui está a minha tag form. Então aqui dentro, nessa parte, eu vou colocar todos os meus controles. Tá? Quantos parâmetros eu preciso passar para esse serviço funcionar? Vamos lá, olhando aqui, quantos precisa? Quais são os parâmetros que esse serviço aceita? Então, o que a gente falou agora há pouco, são 2, o parâmetro username e o parâmetro country. Esses nomes vão ser o que a gente vai passar no name dos nossos controles. Então, vamos usar inicialmente o input type, vou colocar o text, tá? Vou colocar o name dele como username, que é exatamente o que está escrito aqui, ó, tem que ser igualzinho, username. E só vou colocar um botão submit, que é o que vai mandar as informações. Aqui eu vou colocar buscar país. E aqui em cima, numa div, eu vou colocar
Buscar, vou colocar em um H3, que é como se fosse um título. Buscar informações de países. Então, se eu atualizar aqui o nosso site, buscar informações de países, aqui é o nome e buscar país. Então, vamos dar uma analisada nesse trecho de código. Usando sempre div, né, galera? Sempre o código tem que estar bem identado. Identado é essa questão de como essa tag está dentro dessa, então eu tenho esse espaço aqui para começar a nova tag. Isso é a indentação. Então, em vez de eu começar aqui, meu texto, eu começo ele aqui, porque está dentro. A mesma coisa aqui embaixo. Essa parte de indentação é muito importante para o nosso código ficar bem legível. Vamos entender aqui como está. Então, eu tenho o meu form, que é necessário para fazer a solicitação. Action, eu passo a URL onde está do serviço, que vai ser chamado. Não vou passar os parâmetros, é só o serviço. E falo qual que é o método que eu vou usar, que nesse caso é o get. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar lá? O parâmetro username e o country, lembra que eram dois? E aí eu tenho um botão que envia essas informações que faz realmente a solicitação e envia as informações pro site que tiver aqui, que no caso é o api.geonames.org. Então, esse submit, ele que vai fazer a ação de vir aqui nessa URL, mandar todas essas informações utilizando esse get, e ele que vai dar o primeiro pontapé. Tá faltando aqui alguma coisa, tá faltando o country, né? Eu não vou utilizar o country só para vocês verem o que vai acontecer. Então, se eu passo aqui só o username, eu vou colocar aqui qualquer coisa ainda, eu vou colocar ABC. Se eu dou um buscar, ele vai me redirecionar lá para aquele site. Então, ó, cliquei, ele falou, ó, user does not exist. Olha que engraçado que a gente pode ver por aqui, ó. E o username, o valor tá ABC, que é o que eu escrevi lá. Então, você viu que o parâmetro realmente também, ó, é username. Do mesmo jeito que tá aqui, ó, username igual a demo, a gente fez ele passar username igual a ABC. De onde que veio esse username aqui? Ele veio desse name aqui. Então, vamos supor que eu coloco aqui, ó. Vou escrever outra coisa, eu vou colocar aqui, ó. Bruno. No name. O name é sempre o cara que está passando, que está identificando os parâmetros. Então, o nome do parâmetro vai ser Bruno e o valor para esse parâmetro vai ser o próprio valor do próprio controle do formulário. Então, quando eu atualizo aqui, ó, esse daqui é o controle. O name dele é Bruno. O valor do parâmetro Bruno, então, vai ser o que eu digitar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, bonito. Então, na hora que eu colocar aqui, ó, buscar país, ele mandou aqui, ó, o parâmetro Bruno, em vez de username, e o valor bonito. E aqui o serviço, ele recebeu essas informações e ele falou, ó, adicione um username para fazer as chamadas. Então, ele está falando aqui o quê? Que esse username não existe e está falando que a gente tem que passar o parâmetro username. Ó. Adicione o parâmetro username. Aqui eu não estou adicionando o parâmetro username, estou adicionando o parâmetro Bruno. Esse parâmetro, esse serviço aqui, essa API, Geonames, ele não conhece esse parâmetro Bruno. Então, ele fala, coloca o parâmetro que eu conheço, é um parâmetro username. Então, o nome do parâmetro fica no name. Então, é isso que eu vou fazer. Username está aqui. E vou passar o valor demo, que é o nosso valor fixo. Só que aqui ele já avisa para a gente, então, que esse usuário demo já passou do limite. Por isso que, nesse momento, a gente não vai conseguir. Mas se a gente rodar esse código amanhã, vai funcionar. Por isso que eu quero que vocês repliquem aí na casa de vocês. Mas, de qualquer jeito, ainda vai faltar um parâmetro, que é o
country. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, eu vou pular uma linha. Não vou pular linha com BR. Feio isso, muito feio. Coloco uma div. E aqui eu vou colocar sigla do país. E aqui eu vou colocar usuário. Então, tá aqui, ó. Ficou meio tortinho. Mas como que a gente resolve isso? Uma tabela. Utilizando a tag table, igual a gente viu na outra aula. Mas eu não vou fazer isso agora, porque isso vocês que vão fazer. Então eu vou passar aqui o nome dos dois parâmetros. Que nem a gente conversou, esse serviço ele aceita dois parâmetros, ele conhece dois. É o username e o country. Como eu descobri que esse serviço entende esses dois parâmetros, eu li a especificação desse serviço antes. Então sempre quando a gente for fazer pesquisar algum serviço, a gente tem que ler a especificação desse serviço antes para conseguir utilizar ele da forma correta. Então, o que vai acontecer é isso. Eu vou colocar aqui o usuário demo e aqui eu vou colocar inicial. Aí, quando eu clicar em buscar país, ele vai trazer as informações. Mas como já passou o limite, então a gente não vai conseguir ver, infelizmente. Mas se vocês repetirem esse código que a gente colocou aqui, principalmente a parte onde está o form, que fala para onde vai, e o método, e os inputs, com o name, um username, e o outro com o name country, que são os dois parâmetros. E sempre tem que ter o nosso botão, que é quem vai dar o pontapé para fazer a solicitação para o serviço, para o servidor. Assim a gente faz o request, o site vai processar e vai dar para a gente o response, que é as informações dos países. Legal? Então, a aula de hoje é essa. Pena que eu não consegui mostrar agora esse exemplo, mas eu sei que vocês vão testar aí e vão conseguir. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Espero que não tenha ficado muito pesado. Eu tentei falar, resumir e passar o essencial sobre os controles de formulário. Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, comentar, mandar alguma coisa que eu vejo aí e a gente vai conversando. Beleza? Então, até mais, até a próxima.